Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazemos uma história fascinante e cheia de nuances, a incrível e complexa trajetória de Elektra Nachios, uma das figuras mais intrigantes do universo Marvel. Acompanhe enquanto exploramos como essa mulher, com um passado marcado por dor e tragédias, se transformou em uma assassina letal e, ao mesmo tempo, uma heroína carregada de contradições. Desde seu treinamento em artes marciais sob a tutela de mestres incomparáveis até seus constantes enfrentamentos com seu lado sombrio, Elektra nos mostra que a redenção não é um caminho fácil, mas sim possível. Uma história de força, luta interna e resiliência que você não vai querer perder. Preparem-se para conhecer uma verdadeira guerreira. Nos sombrios becos de Nova York, entre o caos da cidade que nunca dorme, nasceu uma das figuras mais letais e complexas do universo Marvel. Elektra Nachios não é apenas uma assassina, ela é uma contradição viva, uma dançarina da morte cujas adagas são tão afiadas quanto sua determinação. De origem grega e treinamento ninja, ela desafia as convenções típicas dos super-heróis tradicionais, caminhando sempre na linha tênue entre a luz e as sombras. Sua silhueta elegante e mortal se tornou icônica nos quadrinhos, trazendo consigo uma história de perda, vingança e redenção que cativa fãs há décadas. Elektra não usa uniforme colorido, não defende abertamente os inocentes, e raramente se vê como heroína. Mas seu código moral único e sua conexão profunda com Demolidor a transformaram em um dos personagens mais fascinantes da Marvel Comics. Suas sais, as características adagas de 3 pontas, se tornaram símbolos de terror para seus inimigos, ferramentas de precisão mortal nas mãos de uma mestra incomparável nas artes do assassinato. Quando suas sais aparecem, vilões tremem. Quando ela surge nas sombras, mesmo os mais corajosos recuam. A história de Elektra é marcada por tragédias que moldariam qualquer pessoa comum, mas ela transformou sua dor em força e precisão letal. Seu relacionamento turbulento com Matt Murdock, o Demolidor, adiciona camadas de complexidade à sua narrativa, criando uma das mais intensas e complicadas histórias de amor dos quadrinhos. Hoje, mergulharemos na história sangrenta e fascinante de Elektra Nachios, a ninja grega, a assassina implacável, a amante e rival de Matt Murdock, uma mulher que já enfrentou a própria morte e voltou com ainda mais força. Sua jornada atravessa continentes, desde as ricas mansões da Grécia até os templos secretos do Japão, dos submundos criminosos de Nova York até as dimensões místicas exploradas através de seu treinamento sobrenatural. Em um universo de superpoderes cósmicos e mutações genéticas, Elektra se destaca como uma guerreira puramente humana cujas habilidades foram conquistadas através de disciplina férrea e determinação inabalável. Prepare-se para conhecer uma guerreira que vive na linha tênue entre heroísmo e vilania, uma personagem cujo coração está dividido entre amor e vingança, uma mulher que fez do assassinato uma forma de arte e cuja história continua a fascinar e inspirar novos leitores a cada geração. Em um mundo de heróis e vilões claramente definidos, Elektra nos desafia a questionar esses rótulos simplistas, lembrando-nos que nas sombras entre o bem e o mal residem algumas das histórias mais poderosas e reveladoras sobre a condição humana. A história de Elektra começa em uma rica família grega, onde nasceu como Elektra Nachios, filha do embaixador Hugo Nachios. Sua infância privilegiada escondia o que estava por vir. Aos 9 anos, Elektra testemunhou um trauma que moldaria todo o seu futuro. Foi tomada como refém junto com sua mãe Cristina por terroristas. Na tentativa fracassada de resgate, sua mãe foi brutalmente assassinada diante de seus olhos, um momento que deixou cicatrizes eternas em sua alma. A pequena Elektra, que até então vivia uma vida de proteção e conforto, subitamente encarou a face mais cruel da humanidade, e esse encontro precoce com a morte definiu o curso de toda sua existência. Nas noites que se seguiram à tragédia, os pesadelos se tornaram constantes, e a jovem garota começou a desenvolver uma visão sombria do mundo ao seu redor. O sangue de sua mãe, derramado enquanto Elektra assistia impotente, tornou-se o símbolo de sua própria vulnerabilidade, algo que ela jurou nunca mais experimentar. Hugo Nachios, devastado pela perda, decidiu dar à filha todas as ferramentas para que ela nunca mais se sentisse indefesa. Contratou os melhores mestres de artes marciais, proporcionando a Elektra um treinamento excepcional desde cedo. A menina demonstrou talento natural, canalizando sua dor em habilidade letal. A tristeza e o trauma se transformaram em disciplina férrea. Enquanto outras crianças brincavam, Elektra aperfeiçoava técnicas de combate. Enquanto adolescentes viviam amores de verão, ela dominava o uso de armas brancas com precisão impressionante. Seu corpo se tornou um instrumento refinado, capaz de executar movimentos de combate com uma graça quase hipnótica. Seu pai observava com mistura de orgulho e preocupação, vendo a filha se transformar em algo que ele não havia previsto, não apenas uma jovem capaz de se defender, mas uma arma humana em formação.
Anos depois, já uma jovem mulher, Elektra foi enviada para estudar na Universidade de Columbia, em Nova York. Foi lá que seu destino cruzou com o de Matt Murdock, um estudante de direito cego que escondia seus próprios segredos. O romance intenso entre os dois foi como um relâmpago, poderoso, mas breve. Matt percebeu em Elektra uma escuridão familiar, uma raiva que refletia a sua própria. Eles se apaixonaram profundamente, compartilhando não apenas momentos de ternura, mas também um entendimento tácito sobre o sofrimento e a luta contra demônios interiores. Nas noites de Nova York, Elektra encontrou em Matt algo que nunca havia experimentado, alguém capaz de enxergar além de suas defesas meticulosamente construídas. Porém, o destino mais uma vez interviria com crueldade na vida de Elektra. Numa reviravolta trágica, Hugo Natius foi assassinado diante dos olhos de Elektra. Erroneamente, ela acreditou que Demolidor, que na verdade tentava salvar seu pai, era o responsável. Sem saber que sob a máscara estava Matt Murdock, Elektra abandonou Nova York consumida por vingança e ódio. Este foi o ponto de ruptura definitivo, o momento em que Elektra decidiu abraçar completamente o caminho das sombras. A perda de sua mãe havia plantado a semente da escuridão, a morte de seu pai a fez florescer em algo mortal e implacável. Consumida pela necessidade de poder e controle, Elektra viajou até o Japão e encontrou o lendário clã ninja conhecido como a Mão. Ali, sob o rigoroso treinamento do Mestre Stick, ela se tornou uma das mais letais assassinas do mundo. O treinamento com a Mão não era apenas físico, mas espiritual, uma doutrinação nas artes mais sombrias do ninjutsu e nas técnicas místicas de controle corporal e mental. Dias e noites se fundiam em uma rotina brutal de aperfeiçoamento constante, onde falhas eram punidas severamente e sucessos apenas elevavam o nível de exigência. Mas Stick viu o veneno crescente no coração de sua aluna e a expulsou antes que completasse o treinamento, temendo que sua raiva consumisse completamente. Este foi outro abandono na vida de Elektra, outra rejeição que apenas confirmava sua visão de um mundo onde a única pessoa em quem poderia confiar era ela mesma. Rejeitada pelo mestre, Elektra se voltou para Kirigi, um senhor da Guerra da Mão, que completou seu treinamento nas artes mais sombrias. Ela absorveu técnicas ancestrais de combate, aprendeu a usar as sais, suas características adagas de 3 pontas, e se tornou especialista em técnicas de assassinato silencioso. Seu nome começou a ser sussurrado com temor nos círculos criminosos. Transformada em uma máquina de matar perfeita, Elektra se estabeleceu como assassina de aluguel, trabalhando para quem pagasse melhor. Sua reputação cresceu rapidamente, fria, eficiente, letal. Diferente de muitos vilões, ela não buscava dominar o mundo ou acumular poder. Elektra queria apenas exercer seu talento e enterrar suas emoções sob camadas de violência disciplinada. Seu código moral complexo a levava ocasionalmente a poupar inocentes ou até a protegê-los, demonstrando que sob a fachada de assassina implacável ainda existia humanidade. Elektra é uma personagem de profundidade extraordinária, muito além do papel de simples interesse romântico. Quando Elektra retornou à vida de Matt Murdock como uma assassina letal, Miller estabeleceu uma dinâmica que exploraria temas de amor trágico, redenção impossível e o fino limite entre justiça e vingança. Seus primeiros arcos narrativos mostraram como o relacionamento deles da faculdade havia sido interrompido pelo assassinato do pai de Elektra, evento traumático que a levou a abandonar seus estudos e buscar treinamento com mestres de artes marciais pelo mundo. O reencontro entre os ex-amantes, agora em lados opostos da lei, criou uma das mais fascinantes e complexas relações dos quadrinhos da época. Matt como vigilante que se recusava a matar, e Elektra como assassina que via a morte como ferramenta necessária para a justiça. As primeiras histórias exploraram esta tensão fundamental entre seus códigos morais divergentes, enquanto o amor entre eles persistia como uma força inescapável que os atraía repetidamente um para o outro. Miller estabeleceu Elektra não apenas como uma personagem definida por seu relacionamento com o protagonista, mas como uma força independente com motivações profundas e complexas. O arco A Queda de Elektra representa um dos momentos mais icônicos e traumáticos da história dos quadrinhos da Marvel. Trabalhando como assassina para o impiedoso Wilson Fisk, o rei do crime, Elektra se tornou uma das figuras mais temidas do submundo criminoso de Nova York. Sua eficiência letal impressionou até mesmo Fisk, mas também plantou as sementes do temor no coração do vilão, que começou a vê-la como uma potencial ameaça ao seu poder. À medida que Elektra completava missões cada vez mais perigosas e impossíveis, crescia também o medo de Fisk de que sua arma mais letal pudesse um dia se voltar contra ele. Esta dinâmica culminou em uma das decisões mais frias de Fisk: contratar Bullseye, o assassino psicopata e arqui-inimigo do Demolidor, para eliminar Elektra.
O confronto entre Elektra e Bullseye nas ruas de Hell's Kitchen é frequentemente citado como uma das sequências de luta mais brutais e cinematográficas da história dos quadrinhos. Usando suas técnicas ninja lendárias, Elektra quase derrotou Bullseye, mas em um momento de virada trágica, o vilão conseguiu empalá-la com sua própria sai. A imagem de Elektra cambaleando pelas ruas de Nova York, mortalmente ferida, até finalmente chegar até Matt Murdock para morrer em seus braços, tornou-se uma das cenas mais poderosas e devastadoras já desenhadas nos quadrinhos. Esta morte chocante não apenas redefiniu a personagem, mas elevou o meio dos quadrinhos a um novo patamar de maturidade narrativa, demonstrando que as consequências naquelas histórias podiam ser permanentes e profundamente impactantes. Elektra, Assassina, uma minissérie escrita por Frank Miller e ilustrada pelo revolucionário Bill Sienkiewicz, explorou a psique fragmentada de Elektra através de técnicas narrativas inovadoras e uma abordagem visual sem precedentes. Esta obra seminal utilizou uma combinação de pintura, colagem e técnicas experimentais para representar a mente conturbada de uma assassina profissional. A narrativa não linear e o estilo visual surreal criaram uma experiência de leitura única que mergulhava o leitor nas profundezas da consciência de Elektra. A história segue Elektra combatendo uma conspiração política enquanto luta contra suas próprias memórias traumáticas e programação mental. O estilo visual revolucionário de Sienkiewicz complementou perfeitamente a escrita complexa de Miller, criando uma obra que transcendeu as expectativas convencionais dos quadrinhos da época, estabelecendo novas possibilidades para o meio como forma de expressão artística. A ressurreição de Elektra pela organização ninja conhecida como A Mão representou outro capítulo fundamental em sua saga. O clã ninja, sempre em busca de guerreiros excepcionais para suas fileiras, viu na morte de Elektra uma oportunidade sem precedentes. Através de rituais místicos ancestrais, eles recuperaram seu corpo da tumba e iniciaram um processo de retorno à vida. Entretanto, seus planos iam além da simples ressurreição, eles pretendiam corromper completamente sua essência, transformando-a em um receptáculo vazio para seus propósitos malignos. Foi Stone, um membro de Os Castos e aliado de Stick, quem interveio no processo. Em uma sequência visualmente impressionante e espiritualmente significativa, ele conseguiu purificar a alma de Elektra durante o ritual, permitindo que ela retornasse não como instrumento do mal, mas como uma guerreira com chance de redenção. Este arco estabeleceu uma dimensão mística à personagem que seria explorada por diversos roteiristas nas décadas seguintes. Elektra Raiz do Mal expandiu significativamente o background da personagem, revelando detalhes cruciais sobre sua infância traumática e seu treinamento inicial. Esta série explorou como as sementes da assassina que ela se tornaria foram plantadas muito antes de sua transformação completa. Os leitores testemunharam os anos formativos de Elektra, desde os primeiros dias após o assassinato de sua mãe até seu treinamento sob tutela de diversos mestres, incluindo Stick. A narrativa mostrou como cada figura mentor em sua vida contribuiu para moldar não apenas suas habilidades combativas extraordinárias, mas também sua visão de mundo peculiar e seu código moral único. Um dos momentos mais interessantes na evolução recente de Elektra foi quando ela temporariamente assumiu o manto do Demolidor, protegendo Hell's Kitchen enquanto Matt Murdock estava temporariamente fora de ação. Esta fase controversa demonstrou que, apesar de seus métodos brutais, Elektra carrega um senso de justiça e proteção que ocasionalmente a coloca no papel heróico. Sua abordagem como Demolidor foi notavelmente mais agressiva e letal que a de Matt, refletindo sua filosofia de que às vezes a única forma de combater o mal é com violência decisiva. Este arco narrativo explorou questões fascinantes sobre legado heróico e redenção. Poderia uma assassina como Elektra realmente se transformar em protetora? E se sim, a que custo para sua própria identidade e princípios estabelecidos? Em Elektra, Fugitiva, a assassina se viu como alvo de uma caçada global sem precedentes. Com um contrato internacional em sua cabeça, organizações criminosas e agências governamentais estavam igualmente determinadas a eliminar a lendária assassina. Este arco explorou Elektra em modo de sobrevivência pura, utilizando todas suas habilidades não para matar, mas principalmente para permanecer viva enquanto tentava descobrir quem havia colocado o preço em sua cabeça. A narrativa mostrou uma Elektra mais vulnerável e isolada, forçada a confiar ocasionalmente em aliados improváveis, revelando facetas de sua personalidade raramente vistas em histórias anteriores. Nas histórias mais recentes, Elektra passou por um período significativo como líder de uma facção da organização ninja conhecida como A Mão, tentando reformá-la de dentro para fora. Com autoridade sobre um exército de assassinos ninja, Elektra encontrou-se em uma posição de poder sem precedentes, testando não apenas suas habilidades de combate, mas também sua capacidade estratégica e de liderança. Este arco explorou temas de poder e corrupção, questionando se alguém com o histórico de Elektra poderia realmente mudar uma organização centenária dedicada às sombras, ou se inevitavelmente seria corrompida por ela.
Elektra Natchius se destaca no panteão da Marvel não por possuir superpoderes cósmicos ou habilidades mutantes, mas por sua extraordinária maestria em artes marciais elevada a níveis quase sobrenaturais. Seu arsenal de habilidades é resultado de décadas de treinamento rigoroso sob a tutela dos mais formidáveis mestres de combate do mundo, começando na infância e continuando através de seu treinamento com o stick e posteriormente com a mão. Cada movimento seu é calculado com precisão milimétrica, cada golpe executado com eficiência mortal. A base do repertório de Elektra é seu domínio completo de múltiplas formas de artes marciais. Ela é versada em dezenas de estilos de combate diferentes, incluindo ninjutsu, karatê, judô, aikido, kung fu e várias outras disciplinas orientais e ocidentais. Sua técnica transcende o simples conhecimento de movimentos. Ela internalizou a filosofia e os princípios fundamentais de cada arte, permitindo-lhe adaptar-se instantaneamente a qualquer situação de combate. O que torna Elektra verdadeiramente excepcional é sua capacidade de sintetizar estas diferentes artes em um estilo de luta único, fluido e impossível de prever para seus oponentes. Sua velocidade em combate é tão impressionante que mesmo lutadores experientes têm dificuldade em acompanhar seus movimentos. Ela se move como água, fluindo entre posições ofensivas e defensivas sem hesitação ou esforço aparente. O símbolo mais icônico de Elektra são suas sais gêmeas, adagas de 3 pontas tradicionalmente usadas na Grécia e Okinawa. Em suas mãos, estas armas se tornam extensões letais de seu corpo. Ela pode usá-las para atacar com precisão milimétrica, arremessá-las com força e precisão extraordinárias, ou até mesmo desviá-las em ângulos impossíveis para atingir alvos fora de sua linha de visão. Sua maestria com estas armas características é tal que ela consegue executar manobras que desafiam as leis da física, como ricochetear as sais em múltiplas superfícies antes de atingir um alvo específico. Além das sais, Elektra é proficiente em praticamente qualquer arma branca, katanas, facas de arremesso, bastões, nunchakus e armas improvisadas que encontra ao seu redor. Sua adaptabilidade em combate é lendária. Ela pode transformar objetos cotidianos em instrumentos letais em segundos, tornando-a perigosa mesmo quando aparentemente desarmada. Talvez mais impressionante que suas habilidades físicas seja o controle mental de Elektra. Através de treinamento meditativo rigoroso, ela desenvolveu a capacidade de controlar completamente suas funções corporais. Pode diminuir seus batimentos cardíacos a níveis quase imperceptíveis, resistir a venenos, acelerar sua própria cura e suportar dor extrema sem demonstrar fraqueza. Esta disciplina mental também lhe confere resistência à telepatia e manipulação psíquica, tornando sua mente uma fortaleza quase impenetrável. Elektra aprendeu a canalizar sua energia vital, ou Ki, para aumentar temporariamente suas capacidades físicas além dos limites humanos normais. Seu treinamento ninja lhe proporcionou habilidades de infiltração e sigilo incomparáveis. Elektra pode se mover em completo silêncio, esconder-se em sombras que parecem insuficientes para cobrir uma pessoa, e até mesmo mascarar sua presença de forma que indivíduos com sentidos aguçados, como o Demolidor, tenham dificuldade em detectá-la. Ela é capaz de escalar superfícies aparentemente impossíveis sem equipamento e se equilibrar em áreas mínimas com facilidade sobre-humana. Estas habilidades, combinadas com seu treinamento em disfarces e infiltração, fazem dela uma das espiãs mais eficazes do universo Marvel, capaz de penetrar em instalações supostamente impenetráveis sem ser detectada. Durante seu tempo com a mão, Elektra foi exposta a rituais místicos que ampliaram suas capacidades naturais. Em alguns arcos narrativos, ela demonstra habilidades que beiram o sobrenatural, como uma conexão limitada com os poderes da entidade conhecida como a Besta, que confere força e resistência ampliadas e percepção elevada. Após sua ressurreição, alguns escritores exploraram como Elektra reteve certa conexão com o mundo espiritual, permitindo-lhe ocasionalmente perceber energias sobrenaturais e entidades que normalmente seriam invisíveis. Esta sensibilidade mística, embora raramente explorada em profundidade, adiciona outra dimensão às suas já impressionantes capacidades. Como resultado de seu extenso treinamento e experiência de combate, Elektra possui o que poderia ser descrito como um sexto sentido para o perigo. Sua percepção situacional é tão aguçada que ela frequentemente reage a ameaças antes mesmo que se manifestem completamente, antecipando movimentos de oponentes e esquivando-se de ataques que parecem impossíveis de evitar. Esta consciência hipersensível de seu ambiente faz dela uma adversária virtualmente impossível de surpreender, mesmo por oponentes com poderes sobrenaturais. Por fim, não se pode subestimar a inteligência estratégica de Elektra. Além de ser uma combatente excepcional, ela é uma estrategista brilhante, capaz de planejar operações complexas, manipular adversários e adaptar-se instantaneamente quando os planos falham. Sua experiência como assassina de elite lhe deu conhecimento profundo de anatomia humana,
permitindo que saiba exatamente onde e como atacar para incapacitar ou eliminar um alvo com eficiência máxima. Esta combinação de habilidades físicas excepcionais, controle mental quase sobrenatural e inteligência estratégica torna Elektra uma das combatentes mais letais do universo Marvel, capaz de enfrentar ameaças muito além do que seria possível para um ser humano comum. Na intrincada teia de relacionamentos que define Elektra na TIOS, nenhum é tão profundo e complexo quanto sua conexão com Matt Murdock, o Demolidor. Um relacionamento que transcende as definições convencionais de aliado ou inimigo. O vínculo entre Elektra e Matt é feito de amor, traição, compreensão e oposição ideológica. Matt representa tudo o que Elektra poderia ter sido, um guerreiro que canaliza seu trauma para proteger inocentes dentro dos limites morais. Quando seus caminhos se cruzam, a tensão é palpável, dois amantes que conhecem cada movimento um do outro, duas almas que se reconhecem na escuridão. Elektra frequentemente desafia a moralidade rígida de Matt, enquanto ele constantemente tenta trazê-la de volta à luz, criando uma dança emocional tão intensa quanto seus combates físicos. Nos momentos raros em que lutam lado a lado, sua sincronização é perfeita, uma coreografia letal que demonstra o quão poderosos poderiam ser se permanecessem unidos. Stick, o mestre cego que treinou tanto Elektra quanto Matt, tem um relacionamento quase paternal com ela. Brutal em seus métodos, Stick viu em Elektra um potencial extraordinário, mas também reconheceu a escuridão que a consumia. Sua decisão de expulsá-la antes de completar o treinamento foi simultaneamente um ato de proteção e punição. Ao longo dos anos, Stick alternou entre antagonizar Elektra e ajudá-la em momentos cruciais, sempre mantendo a esperança de que sua melhor aluna encontrasse equilíbrio entre sua raiva e seu potencial para o bem. Entre os inimigos mais notórios de Elektra, Bullseye ocupa um lugar de destaque por ter sido responsável por sua morte mais icônica. O assassino psicopata, com sua habilidade sobrenatural de transformar qualquer objeto em uma arma letal, é o contraponto perfeito para Elektra. Onde ela é disciplinada e calculista, ele é caótico e imprevisível. A rivalidade entre eles é intensificada pela competição profissional e pelo fato de ambos terem servido o rei do crime em diferentes momentos. Cada encontro entre Elektra e Bullseye é uma dança macabra entre dois dos assassinos mais letais do universo Marvel, cada um representando abordagens completamente diferentes para a arte de matar. Wilson Fisk, o imponente rei do crime, tem uma relação ambivalente com Elektra. Em diversos momentos da história, ele a contratou como sua assassina pessoal, valorizando sua eficiência letal. No entanto, Fisk é pragmático demais para confiar completamente em alguém tão poderoso e independente quanto Elektra. Eventualmente, seu medo de que ela pudesse se tornar uma ameaça levou a traí-la, ordenando sua eliminação. Desde então, Elektra mantém com Fisk uma relação de respeito relutante e antagonismo calculado, ambos cientes de que são jogadores excepcionais em um tabuleiro mortal. A organização ninja conhecida como A Mão representa tanto aliados quanto inimigos para Elektra. Tendo completado parte de seu treinamento com eles, Elektra absorveu suas técnicas letais, mas rejeitou seu código moral corrupto. A Mão vê Elektra como uma possível líder devido às suas habilidades extraordinárias, mas também como uma traidora quando ela se opõe aos seus objetivos. O ritual que tentaram usar para ressuscitá-la como sua arma definitiva criou um vínculo místico que complica ainda mais esta relação. Em diferentes arcos, Elektra infiltrou-se na organização, liderou facções dela, ou lutou ativamente contra seus planos. Esta dinâmica fluida reflete perfeitamente a própria natureza de Elektra, nem heroína, nem vilã, mas algo único que não se encaixa facilmente em categorias simplistas. Em contraste com A Mão está a organização secreta conhecida como os Castos, liderada por Stick. Este grupo de guerreiros místicos dedicados a combater a influência maligna de A Mão ocasionalmente recruta Elektra para missões específicas, oferecendo-lhe redenção temporária. Entre os Castos, Stone se destacou como um aliado que acreditava no potencial de Elektra para a redenção, intervindo crucialmente para purificar sua alma durante sua ressurreição. Tifoid Mary, uma vilã com personalidades múltiplas e poderes psionicos, desenvolveu uma rivalidade particular com Elektra, frequentemente competindo pelo mesmo alvo ou contrato. A natureza fragmentada da personalidade de Mary reflete de certa forma os próprios conflitos internos de Elektra, criando uma dinâmica de espelhamento fascinante entre as duas personagens. Black Widow, também conhecida como Natasha Romanoff, apresenta uma interessante relação com Elektra quando seus caminhos se cruzam. Ambas são assassinas de elite com passados sombrios, mas enquanto Natasha escolheu definitivamente o lado da redenção, Elektra continua a navegar em águas morais mais ambíguas. Esta diferença fundamental cria uma dinâmica de respeito profissional mesclado com desconfiança mútua. Na dimensão mais pessoal, Abby Miller merece menção especial. Nos quadrinhos e no filme solo de Elektra,
Abby é uma jovem que Elektra protege e eventualmente treina, estabelecendo uma rara conexão quase maternal. Esta relação permite vislumbrar um lado de Elektra raramente visto, uma mentora capaz de cuidar e proteger, não apenas destruir. Estas relações complexas definem Elektra tanto quanto suas habilidades de combate. Cada aliado e inimigo representa uma faceta diferente de sua personalidade multifacetada, sua capacidade para violência e proteção, seu desejo de pertencimento e sua necessidade de independência, sua busca por redenção e seu abraço às sombras. São estas conexões que continuamente desafiam Elektra a definir quem realmente é: assassina, heroína ou algo inteiramente único no universo Marvel. Ao fim de nossa jornada pelos caminhos sombrios que Elektra percorreu, encontramos não apenas uma assassina impecável, mas uma guerreira cuja alma permanece em eterna batalha consigo mesma. Das ruas de Nova York aos templos secretos do Japão, das mãos ensanguentadas às tentativas de redenção, Elektra Natius personifica o eterno conflito entre luz e escuridão que existe dentro de cada um de nós. O legado de Elektra na Marvel é definido por contradições fascinantes. Uma mulher que mata com precisão cirúrgica, mas ocasionalmente arrisca tudo para salvar inocentes. Uma guerreira que busca controle absoluto, mas é frequentemente consumida por suas próprias emoções. Uma assassina que considera a morte uma arte, mas que já enfrentou sua própria mortalidade e retornou transformada. O que torna Elektra verdadeiramente fascinante é que, diferente de muitos personagens que eventualmente escolhem inequivocamente o lado do bem ou do mal, ela continua a navegar no território cinzento entre heroísmo e vilania. Esta recusa em se conformar às expectativas narrativas tradicionais é precisamente o que a mantém relevante e cativante décadas após sua criação. Olhando para o futuro, várias teorias interessantes emergem sobre os próximos capítulos na saga de Elektra. Com o retorno do Demolidor ao universo cinematográfico Marvel, parece inevitável que Elektra também encontre seu caminho de volta às telas. Quando isso acontecer, podemos especular que sua história explorará territórios ainda não vistos. Uma possibilidade intrigante seria Elektra assumindo o papel de mentora para uma nova geração de guerreiros, talvez finalmente encontrando propósito não na morte, mas em transmitir seus conhecimentos. Outra teoria fascinante envolve o potencial de Elektra em explorar as dimensões místicas do universo Marvel. Tendo experimentado a morte e ressurreição, ela possui uma conexão única com o além que raramente foi totalmente explorada. Imaginem Elektra confrontando entidades sobrenaturais como Mephisto ou navegando pelos mistérios do plano astral, usando suas habilidades de combate aprimoradas por novos conhecimentos místicos. Talvez a teoria mais provocativa seja a possibilidade de Elektra finalmente encontrar um equilíbrio duradouro, não abandonando completamente sua natureza de assassina, nem se transformando em uma heroína convencional, mas forjando um caminho único que honre ambos os aspectos de sua natureza complexa. Esta evolução poderia posicioná-la como uma força independente no universo Marvel, uma vigilante que opera nas sombras, seguindo seu próprio código moral e intervindo apenas em situações extremas. O que quer que o futuro reserve para Elektra Natius, uma coisa permanece certa: sua dança com a morte continuará a fascinar leitores e espectadores, lembrando-nos que mesmo nos lugares mais sombrios da alma humana, existe potencial para grandeza e redenção. Nas mãos habilidosas de escritores e artistas que compreendam sua complexidade, Elektra continuará a ser não apenas uma das mais letais combatentes do universo Marvel, mas também uma de suas personagens mais profundamente humanas, apesar de tudo, ou talvez precisamente por causa de tudo que ela fez e suportou. A saga de Elektra nos lembra que as histórias mais poderosas não são sobre heróis perfeitos ou vilões irrepreensíveis, mas sobre almas complexas lutando para encontrar seu lugar em um mundo que raramente oferece respostas fáceis. E nisso, talvez todos possamos encontrar um pouco de Elektra em nós mesmos.